existe essas terminologias e nem essas possibilidades para um dogma. Por quê? Justamente porque a raiz do dogma é o que faz um dogma ser um dogma é justamente essa capacidade de não poder ser revogado. É uma verdade que eu tenho certeza, eu tenho a convicção, né, dada por uma autoridade, no nosso caso pela igreja, de que isso que nós acreditamos é uma verdade. Então, não existe questionamento para começar. Então, por exemplo, podemos questionar, vou colocar um exemplo bem nada a ver. Eu posso questionar a tua existência? Não, porque você está vivo, você está aqui. Eu te conheço, alguém te conhece, você tem uma mãe, um pai, um irmão. É uma coisa que não dá para questionar. A existência de um ser humano não é questionável. Algumas pessoas até questionam, pode ser que nós estamos vendo uma realidade paralela, ou que a gente já morreu e está no, sei lá, no inferno, no céu, ou no sei lá onde. Existem teorias para tudo. Mas isso é uma verdade objetiva. Eu não posso dizer, por exemplo, a Samara não existe. Não, a Samara existe, eu estou vendo ela, eu sei quem é a mãe dela, eu sei quem é o pai dela. Então, eu posso dizer que a existência da Samara, ela é um dogma, é uma verdade? Sim. É questionável? Não, não é questionável, ela está viva. Eu conheço a Samara, tem uma fotinha dela no perfil, ela vai dar um tchau para vocês. Então, assim, a Samara, né, está viva. A Samara existe. Então, olha ela aí, ó. Essa é uma prova cabal da existência da Samara. Então, eu posso dizer que é um dogma a existência da Samara? Por exemplo, dogma. Samara existe. É um dogma. Não pode ser questionado, porque ela está aqui, é presente, é real. Então, essa atestação do dogma ela pode vir por duas formas. Por uma verdade objetiva, eu consigo ver, como eu vejo que a Samara está viva, como também ela pode ser feita pela autoridade de alguém. Então, uma pessoa me disse e ela é confiável a ponto de eu acreditar sem questionar. Então, os dogmas religiosos, os dogmas católicos, elas provêm da autoridade de alguém de confiança, que é a igreja. Então, a igreja vai dizer uma verdade e eu vou acreditar, não porque eu vi, porque, por exemplo, eu nunca vi Cristo ressuscitado. É um dogma. Né? Eu não posso questionar. Cristo não ressuscitou. Bom, se Cristo não ressuscitou, por que eu sou católico? O que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus? Eu estou perdendo meu tempo. Eu poderia estar jogando vôlei agora, mas na verdade eu vou jogar daqui a pouco. Né? E é por isso que você tiver que entrar 2 horas da tarde, olha que sacanagem. Né? Porque eu vou ter que jogar vôlei, tinha marcado. E aí o palestrante furou, então você podia. Eu falei, não, posso 2 horas. Porque também eu não posso furar com os colegas lá, porque quase 2 meses sem jogar vôlei por causa do Covid, barra dengue, barra cólica renal. Então, hoje é uma redenção, digamos assim. Graças a Deus. Então, assim, a igreja me dá uma atestação. A igreja me diz. Né? A igreja me diz. E é o que não é. Então, se Cristo não existe, ou se Cristo não ressuscitou, ele pode até ter existido. Mas se ele não ressuscitou, eu não preciso ser católico. Eu não preciso ser cristão. Eu não preciso nem acreditar em Deus. O negócio é tão sério que eu não. Tanto faz. Tanto faz. Se Cristo não ressuscitou, Paulo vai dizer isso em suas cartas, vã é a nossa fé. Vã é a nossa fé. Entende? Então, é a partir deste princípio, né, da mesma forma em que lá atrás, na última semana que nós falamos, eu até falei assim, Mateus e Lucas foram livros escritos para gentios. Por que para gentios? Porque um deles, no caso, Mateus, escreve para os romanos e Lucas escreve para os gregos. Então, são ambos que eram considerados gentios na época do Cristo. Mas o testemunho da ressurreição que eles apresentam e também o testemunho da ressurreição que a igreja me fala, já me dá uma certeza absoluta de que Cristo ressuscitou.
Então, existem duas vias. A primeira é por uma verdade objetiva que eu consigo ver e comprovar. Por exemplo, a Samara está viva, a Samara existe, né? A Samara existiu, né? nesta terra, Samara Fernandes Tavares, né? Ah, e se tiver outra Samara Fernandes Tavares, aí você vai pegar o CPF dela lá, que é único, zero, ela deve estar no 062, mais ou menos, então deve estar fluente, 06 alguma coisa. Então, nossa, é muito estranho. O Elton José tá em duas telas, aí um ele tá olhando para baixo, o outro ele olha para cima. Ele tá olhando do celular e do computador. Engraçado isso. Eu tenho um pouco de dislexia aí, eu perco a concentração. Então, volta. Quando a gente vai falar de um dogma, então, primeira coisa, é uma verdade absoluta. É uma verdade. Entende? É uma verdade. Eu questiono um dogma? Não, eu não posso questionar um dogma. Por quê? Por dois motivos. Um, ou porque eu estou vendo, e a gente não pode contradizer aquilo que a gente vê. É por isso que é impossível a gente ser favorável à ideologia de gênero. É impossível. Porque existe uma verdade objetiva. A biologia é uma verdade objetiva, não é subjetiva. A pessoa nasce homem ou nasce mulher com os seus cromossomos, com todas as suas cadeias carbônicas, cada um separado de acordo com a sua biologia própria. Acabou, não tem discussão. Né? Então, assim, quando vem com uma ideologia que ela não é observável, bom, primeira coisa, não tem como. Como é que eu vou determinar isso como uma verdade se eu estou vendo que é outra coisa? É impossível, né? Chega aí, quase não tem homem cursista, né? Mas na minha tela está aparecendo aqui, Lucas. O Lucas eu estou vendo aqui que ele é homem, né? Aí o Lucas, de repente, ele vai dizer assim, não, mas eu não sou homem, não, eu sou a Maria Joaquina e eu sou mulher. E você tem que me tratar como se fosse mulher. Se você me der um tapa no pé do ouvido, é Maria da Penha. Peraí, tu é um Tônio, tu tem barba. Então não tem como você ser a Maria Joaquina. Por quê? Porque você objetivamente, eu estou vendo você que é um homem. Ah, mas eu não sou homem, eu me sinto uma mulher. Bom, isso é um problema seu. Você tem que melhorar ou trabalhar a sua percepção em relação a si mesmo, né? É interessante, tem uma série chamada O Bom Doutor, né? Que é o Good Doctor, que é muito bacana, passou na Globo e tal, eu vi pelo Globoplay também lá. E é muito interessante quando chega uma moça lá dizendo que ela era mulher e tudo mais, e aí o rapaz que tem autismo, e uma das características do autismo é justamente essa objetividade extrema, vai dizer assim, bom, você é mulher, mas você tem câncer no testículo. Tipo, você não pode objetivamente ser uma mulher, você tem um problema que é essencialmente masculino. Então, eu estou exemplificando o que é a questão do dogma, da verdade. Existe uma verdade? Resposta: sim, existe uma verdade. Se eu acredito que tudo é relativo e que nada é verdade, então nada é mentira, então nada é nada. E se tudo for verdade, nada é mentira. Então não existe essa questão de que, mas é a sua opinião, porque é a sua visão da verdade, porque a minha visão da verdade é outra. Não, a verdade ela é objetiva, a verdade não é subjetiva. Ou é ou não é, né? Essa blusa aqui, ela é um azul ou ela não é azul? Ela não pode ser azul e verde. Você está vendo verde. Bom, mas ela é um roxo, sei lá, é um azul. Para mim é só as primárias, o resto não tem como saber, não. Então, assim, para mim é azul. E porque eu vejo azul e porque a luz está batendo aqui e está refletindo azul, né? Isso é física, tá bom? É física. Refletindo azul. Mas eu estou vendo verde. Bom, então você é daltônico, você tem um problema. Você precisa ou você usar um óculos para o daltonismo, já existe para poder fazer essas correções no seu cérebro, ou você tem que aceitar que a sua visão, infelizmente, ela não corresponde com a realidade. Essa é a primeira coisa. Estou falando para catequistas. Eu não estou falando para catequizandos. Eu não estou falando para crianças. Então, antes que você fale assim, nossa, mas você está sendo muito duro. Bom, meu irmão, se você não tem capacidade de entender essa coisa elementar que eu estou dizendo, você não pode ser catequista. Porque você não pode ser mais imaturo do que as crianças. Né? É impossível. Nesse Google, como não é ligado por nada institucional, então não tem a opção de levantar a mão e falar, né? Então, quando você quiser falar alguma coisa, interromper, perguntar, etc., você pode abrir o seu microfone e aí faz um pequeno ruído qualquer, e aí eu vou entender que você quer falar, e aí no próximo ponto final eu paro e você fala. Só para a gente poder dar esse espaço.
Certo. Então, esse é um dogma. Agora vamos falar de um dogma católico. Pode ser desfeito um dogma católico? Jamais. O dogma católico ele é proclamado pelo Papa na cadeira, ex cátedra, da cadeira, do lugar onde ele é chamado a representar Cristo nesta terra. Então, por exemplo, o Papa Francisco, um exemplo hipotético completamente irreal, tá bom? É uma hipótese absurda, impossível. O Papa Francisco posta lá no Twitter: Maria não é mãe de Deus. Que é uma heresia grave. O Papa está falando como representante de Cristo na Terra? Não. Se essa hipótese acontecesse, ele seria o representante dele mesmo, né? Ou de um homem velho com Alzheimer, meio doido, né? Digamos assim, né? Claro que é uma hipótese improbabilíssima. Eu não vou dizer que é impossível, porque tudo é possível debaixo desse céu. Mas é muito improvável que o Papa vai dizer uma bosta dessa, né? Ou vai twittar, a não ser que alguém hackeia o Twitter dele e fala uma bosta dessa, né? Ou ele pode falar, por exemplo, no discurso em algum lugar. Então, ele estaria indo contra um dogma. Um Papa pode fazer isso? Jamais. Jamais. É mais fácil remover o Papa do que o dogma. Entende? É mais possível acabar com o Papa, tirar o Papa, do que tirar o dogma. Porque o dogma não tira. É imutável e definitivo. Uma coisa que a igreja faz a peso de dogma, por exemplo, a canonização de um santo. Papa João Paulo II é santo. São João Paulo II. Em algum momento da história, quando todos nós estivermos mortos e outras gerações estiverem vindo aqui, pode chegar um Papa lá na frente e dizer assim: o Papa João Paulo II não é santo? Não, isso não pode acontecer. Jamais. Por quê? Porque é imutável. Isso é um dogma. O santo é um dogma. Não vai chegar um outro Papa e vai desfazer. Da mesma forma, os dogmas de fé, os dogmas doutrinais. Isso não vai acontecer. Questão pastoral pode ser mudada. Questão litúrgica pode ser mudada. A missa, por exemplo, o rito da liturgia, ele não foi mudado, mas ele foi acrescentado. Nós temos a missa tridentina, que é a missa de sempre, mas nós temos os outros ritos católicos também, né? Os ritos orientais, que são todos válidos, e nós temos a missa latina, que é a que nós temos hoje. Ah, mas essa missa como é que vai dizer? Alguns falam aí, os doidãos, os tradicionalistas e irracionais. Ah, essa missa não é válida porque não sei o quê. Não, é um idiota. Por quê? Essa prática, ela é uma das tantas que a igreja ela pode instituir ou não. Ela não vai abolir o rito anterior, ele continua válido, ele é feito em várias paróquias. Aqui em Planaltina eu não conheço, mas em Brasília nós temos, Instituto Bíblico, nós temos lá em Vicente Pires também, eu esqueci o nome lá, Capela Nossa Senhora das Dores, se eu não me engano. Não me recordo agora. Posso estar errado nisso aí. Mas existem alguns lugares que tem missa tridentina, né, que é a chamada missa de sempre. Mas a missa de sempre também é de hoje. A de hoje também é de sempre. Como antes do Concílio de Trento, também tinha missa, que era também a missa de sempre. Então, se um tradicionalista vai dizer assim, ah, mas a missa que tem que ser feita é a tridentina, porque ela é de sempre. Mentira. Mentira. As eucaristias feitas pelos apóstolos eram diferentes da missa tridentina. Não era igual. Né? Os cristãos levavam a eucaristia para casa, para comer durante a semana. Porque a missa era feita só nos domingos. Eles comungavam durante a semana com o pão que eles levavam para casa, com a Eucaristia. Bom, se a gente vai ser tradicionalista lá na raiz apostólica, então nem a missa tridentina entra nessa brincadeira. Entende? Então, assim, a igreja ela tem os seus dogmas. Da mesma forma que ela vai dizer que Cristo ressuscitou, que ela vai fazer o dogma da transubstanciação, o pedaço de pão que nós comemos na Eucaristia, o chamado pão eucaristizado, que os apóstolos assim chamavam, é Jesus Cristo. Isso é um dogma. Não pode ser mudado. Ah, eu não acredito em Jesus na Eucaristia. Tá, isso é um problema seu. Ah, eu sou catequista e eu vou ensinar na catequese que Jesus, eu acho que ele não está na Eucaristia, não. Você é um herege. Você é um herege. Você está fazendo um serviço que não é católico. Então, como catequista, você fala o nome da igreja católica.
tá? Você pode não concordar com o dogma, isso é um problema seu, né? Você pode não concordar, isso é um problema seu. Mas discorde no seu silêncio, como catequista, e até como pessoa pública, que você será, discorde na sua intimidade e tente descobrir o sentido. É a obrigação de um católico honesto. Não estou dizendo que a gente só acredita, não, porque precisa de fé. E quando não se tem fé, a gente parte para o racionalismo mesmo. Então, vai buscar as razões do porquê que a igreja ensina dessa forma. Isso é muito importante. Certo? Então, está claro aqui o que é um dogma, o que não é? Está de boas? Alguma dúvida? Pode abrir o microfone aí, fazer perguntas se quiserem, ou não. E aí nós vamos passar, propriamente dito, para os dogmas relacionados à Virgem Maria. Doriuma. Tá entendido aí? Tá de boas? Vocês estão aí? Vocês estão vivos? Será que já aconteceu? Tá de boa, pode continuar. É porque todo mundo não tem câmera, né? Aí como ninguém fala nada, aí eu não sei se já passou o anjo da morte, carregou o povo para o céu, e eu fui um dos que ficou. Aí eu fico com medo de eu estar falando só com o pessoal daí. Estamos vivíssimos da Silva. Tá, beleza. Significa que se o anjo passou, você ficou também. Você não foi. Voltando. Certo. Então, a igreja ela sempre se reuniu, e quando eu falo que ela sempre se reunia, desde a época apostólica. Nós já temos registros, né, desde o Atos dos Apóstolos, quando a igreja vai se reunir, os apóstolos vão se reunir para fazer uma deliberação. Qual é a deliberação que os apóstolos vão fazer lá em Jerusalém? Que é o primeiro concílio da igreja, que é o concílio apostólico. Eu acho que é a coisa mais linda do mundo e eu queria poder estar vivo naquela época para poder participar de um evento desse. De um concílio onde os apóstolos estavam lá reunidos e falando sobre um tema. Nossa Senhora, que coisa mais linda, né? Paulo esteve lá. E é muito interessante porque eles vão tratar sobre a circuncisão dos judeus. A circuncisão, perdão, dos cristãos, né? Os judeus já eram circuncidados. Para quem não sabe o que é circuncisão, circuncisão é um batismo, uma forma material de fazer com que o homem pertença ao reino de Deus, pertença ao povo de Deus. Então, era feito o corte do prepúcio, que é o corinho do pênis da criança, quando ela era criança, né, no 8º dia, no momento da apresentação do menino no templo, fazia-se a circuncisão. E aí o que acontecia? Os que não eram judeus que se convertiam tinham que fazer também. Então era complicado. Porque quando o homem adulto se convertia, todos da casa também se convertiam. Então, por exemplo, vamos supor que você lá é um adolescente, você é um grego, né? Você participa da cultura helenística e etc. E de repente seu pai se converte ao judaísmo. E aí você é obrigatório a ir lá e também cortar o prepúcio. Você é homem, no caso, né? Para poder você fazer parte do reino, né, do povo de Deus. E aí, como havia o cristianismo, ele sai do judaísmo, começa-se a entrar também aqueles que saíram do judaísmo, ainda tinha gravado ainda aquelas práticas, e aí, quando os homens se convertiam ao cristianismo, à igreja, esses judaizantes, esses cristãos meio judeus, queriam circuncidá-los também. Não, eles têm que circuncidar. E aí Paulo falou assim, não, peraí, tá complicado, mas não é judeu. Eu fui judeu, agora eu sou de Cristo. Então eu não posso continuar fazendo essa prática judaica. O batismo foi o que Jesus mandou fazer, não foi a circuncisão. E aí a igreja ficou nessa, uns falavam, não, vamos circuncidar, outros falavam que não. A igreja se reúne num concílio, e aí eles decidem que quem já está circuncidado está, e quem não está circuncidado não precisa circuncidar, porque nós somos cristãos. Então, aí, um concílio, onde a igreja se reúne para deliberar sobre o assunto. Então, se hoje, né, de homem que está aqui, quem é? Peraí, eu, o José, o Elton José, o Douglas,
o Lucas e o Mateus não somos circuncidados, se a gente, religiosamente falando, né? Pode ser que alguém tenha sido por outro motivo, mas religiosamente falando, se nós não somos circuncidados, é porque a igreja definiu lá com os apóstolos de que os cristãos não precisavam circuncidar. Então, a igreja se reúne como dogmas para poder falar sobre algumas questões. Quando a gente for chegar no CREI, nós vamos falar de dogma pra caramba lá, porque foi um dos períodos que mais surgiram dogmas importantes para a nossa fé católica, né? Então, o primeiro dogma que vai ser proclamado, porque nós temos que entender uma coisa: é uma novidade o que a igreja faz quando ela proclama um dogma? Não, nenhuma novidade. A igreja não cria um dogma, ela reconhece, entende? Ela faz o reconhecimento daquilo que o próprio Deus já chancelou na história, no plano de salvação. Então, assim, a igreja inventou alguma... Não, a igreja não inventou nada. A igreja não consegue inventar nada. Ela só consegue agir por inspiração do Espírito Santo de Deus. Tudo que é verdade já foi revelado, né? Quando o apóstolo João morre e acaba o período bíblico, acabou. Não tem mais novidade para ser revelada. Todo o resto, desde os escritos dos padres da igreja até hoje, são só descobrimentos que a igreja faz em relação àquilo que Deus já revelou a nós. É muito interessante isso. E aí, no ano de 431, quando o cristianismo já passa a ser uma religião autorizada, oficial, a igreja já tem um certo ordenamento, existe o primeiro dogma. Existia-se até esse período, até o 431, a oração da Ave Maria, primeira parte 1, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Por quê? Porque é bíblico, né? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Lucas vai dizer isso para Nossa Senhora na saudação. Quando Maria entra na casa de Isabel, ela vai dizer o quê? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Movida pelo Espírito Santo. Então nós temos aqui já a composição no Concílio de Éfeso, em 431, da oração da Ave Maria. A primeira parte, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O anjo vai dizer isso. E, biblicamente, o anjo fala em nome de Deus Pai. Isabel, cheia do Espírito Santo, vai dizer: Benedictas tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O Pai, através do anjo, a primeira parte. O Espírito Santo, através de Isabel, a segunda parte. E aí, quando a igreja proclama esse dogma, Theotokos, em grego, Maria, Mãe de Deus, ou em latim, Mater Dei, a segunda parte da oração é finalizada. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, aqui nós temos, no ano de 431, no Concílio de Éfeso, o primeiro dogma proclamado: Maria é Mãe de Deus. O Papa, né, foi o Papa Celestino I. Bom, a Virgem Maria, ela é maior do que Deus? Não. Por quê? Porque a Virgem Maria é uma criatura. Na classificação de criatura, ela é igual eu e você, criatura. Na ordem da graça, não. Na ordem da graça, a gente vai lá pro rabo da fila e ela fica lá no primeiro, né? Mas em ordem de criatura, ela é criatura de Deus. Então ela não é maior do que Deus. E aí nós temos uma questão muito interessante. Por quê? Negar que Maria é mãe de Deus é negar a própria divindade de Jesus. Alguns vão dizer isso, né? Os protestantes, eles fazem, eles inconscientemente
participam de uma heresia muito grave. Porque, por exemplo, Maria é mãe de Jesus, homem. Opa! Mas a nossa fé cristã, inclusive a raiz protestante, vai dizer que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Uma união hipostática. Inseparável. Como é que Maria é mãe de Jesus, homem, e não é mãe de Jesus, Deus? Entendeu? Negar que Maria é mãe de Deus implica negar a divindade de Jesus. Ou negar a união da natureza humana com a natureza divina. Então isso é grave. Isso é a primeira consequência, né? Então, Maria, ela é mãe de Deus porque, sendo mãe de Jesus Cristo, em sua natureza humana, ela participa da maternidade divina. Ela é mãe de Deus porque ela é mãe de um Deus. Jesus, Deus, Filho. Ela é mãe de Deus Pai? Não. Ela é mãe de Deus Filho. Mas ela é mãe de Deus. Porque Deus é um só. Ela é mãe da primeira pessoa da Trindade? Não. Se é que quando. Não sei se vocês já rezaram o ofício da Imaculada, né? Deus vos salve, Virgem, filha de Deus Pai. Deus vos salve, Virgem Mãe de Deus Filho. Deus vos salve, Virgem Esposa do Espírito Santo. Por quê? Maria é filha do Pai. O Espírito Santo entra na Virgem Maria, unindo-se a ela, não carnalmente, não como uma relação sexual, né? Mas ele une-se a Maria, ele entra em Maria, e nessa união ela gera Cristo. Por isso ela é chamada de esposa do Espírito Santo. É uma das tantas nomenclaturas que a Virgem Maria tem, né? Então, Maria é mãe de Deus. Alguma dúvida ou algum comentário ou algum questionamento, alguma coisa, alguma depressão que vocês querem falar nessa parte? Não. Não. Concílio de Éfeso. Ele vai repetir o nome do concílio. É o concílio de Éfeso. Ano 431. Nada? Curiosidade agora, não está no tema, tá bom? Mas Éfeso é onde está a casa da Virgem Maria, né? Vocês pesquisam lá. A casa da Virgem Maria em Éfeso. É um dos lugares mais surpreendentes que nós temos. E quem ajudou a escavar a casa da Virgem Maria foi a beata Ana Catarina Emmerich, que vai ajudar a mostrar localizações de acordo com a visão que ela teve sobre a casa de Nossa Senhora, e onde ela apontou na escavação, apareceu lá a casa da Virgem Maria. Depois vocês podem pesquisar também a casa da Virgem Maria em Éfeso. Muito interessante. Bom, então, o primeiro dogma é esse. O segundo dogma vai tratar sobre a virgindade da Virgem Maria. Esse dogma vai dizer que Maria é virgem perpétua. Ela foi virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Então, ela é perpetuamente virgem, por graça de Deus. Esse dogma, ele foi proclamado no Sínodo de Latrão. Aí já não foi um concílio, não foi toda a igreja, mas o Papa, né? Que nesse caso foi o Papa. Eu esqueci de colocar o nome do Papa agora. Que massa. Só um minutinho. Palhaçada é essa? Só um minuto.
Não achei não. Daqui a pouco eu vejo e mando para vocês, senão eu vou perder tempo. Se vocês acharem aí, quiser fazer o comentário, fiquem à vontade. Esqueci de colocar. Papa Paulo IV? Só um minutinho. Quem convocou o concílio? Acho que eu achei aqui. É porque tem que checar por causa das fake news. Brincadeira, tô dizendo que é fake news, não, pelo amor de Deus. Vou ter essa informação agora não, mas ficamos com esse dado de que pode ter sido o Papa Paulo IV, é isso? Pelo que eu pesquisei aqui, né? Vamos ver então. Depois a gente dá uma olhada, com calma. Certo. E aí nós entramos nessa questão. A primeira questão desse sínodo, né, que vai, desse dogma, para sermos mais específicos, é, certo, e os irmãos de Jesus? Quando, na passagem do Evangelho, Jesus está ensinando dentro de uma casa e vai dizer assim, sua mãe e seus irmãos te chamam aí fora. Aí Jesus vai dizer o quê? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade daquele que me enviou. Protestantes gostam de usar essa passagem, eu não sei porquê, porque é muito mais colaborativa para nós do que para eles, no sentido de que a mãe de Jesus é uma pessoa especial, santa, e os irmãos de Jesus são os apóstolos de Jesus. Ele não só questiona a figura dessas pessoas, mas ele apresenta as pessoas como modelo. Se quiser ser a minha mãe, se quiser ser os meus irmãos, são igual, tem que ser igual a eles. Né? Ele não despreza a figura. Pelo contrário. Né? Então, assim, nós temos que entender outra coisa. Jesus não seria um bosta, né? Jesus não seria um destratador de mãe. Que exemplo seria esse? Né? Jamais. Fora de cogitação. Mas então nós entramos. Alguém, por favor, abre aí o livro de Gênesis no capítulo 13. Eu vou abrir aqui também. Mas alguém se disponibilize a ler para nós. Quando vocês abrem aí, deixa eu aqui buscar.
Conseguiram, gente, achar a passagem? Amém ou misericórdia? Amém. Misericórdia. Misericórdia. É Gênesis 13. Pronto, Jefferson voltou. Pode, Jefferson, agora conduzir. Quem vai fazer a leitura? Um disposto a fazer a leitura para a gente, por favor? Eu mesmo vou fazer então, né? Vamos lá. Eu vou até o 8. Ah, tá. Peraí. Tem que pedir para ver os comentários aqui. Jeff, o que é para ler mesmo? Estava perdida. Gênesis 13, do 1 a 8. Posso ler? A Rocha. Abraão e Ló se separa. Abraão subiu do Egito para o Neguebe com sua mulher e tudo o que possuía. Ló também estava com ele. Abraão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. No Neguebe, ele foi em sua caminhada até Betel, o mesmo lugar onde antes havia acampado. Entre Betel e Ai. Tinha construído aí um altar e invocado o nome de Javé. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía ovelhas, bois e tendas. E a terra não sustentava os dois habitando juntos. Seus bens eram muitos e não conseguiam habitar juntos. E houve conflito entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os dos rebanhos de Ló. Nesse tempo, cananeus e fariseus habitavam nessa terra. Abrão disse a Ló: não deve haver conflito entre nós ou entre nossos pastores, porque somos irmãos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Olha que interessante. Ló era irmão de Abraão? E aí, Não. gente? O que Ló era de Abraão? Fica calado, Matheus. Fica quieto. Quem olhou os comentários, Ló era sobrinho de Abraão. Aí vem a pergunta, né? Na verdade, o comentário que a Tatiana fez, né? Que viu na novela da Record, que Maria teve outros filhos além de Jesus. Então, a Record é da Igreja Universal e ela vai carregar a visão protestante da Virgem Maria, né? Então, assim, é aquele negócio. É aquele negócio. Eles vão prestar a visão protestante e essa visão protestante é a que eles vão apregoar. Está errado, completamente errado. Então, por que eu quis dizer isso, né? Justamente, né, Tatiana, porque no aramaico não existe a palavra primo. É um vocabulário pobre. Então, por exemplo, irmão servia para irmão, filhos da mesma mãe, irmão servia para parentes próximos, irmão servia para habitantes da mesma região. Então, por exemplo, eu nasci em Planaltina, sei lá agora, quem que está aqui? A Juliana nasceu em Planaltina. Então, quando fôssemos nos apresentar em outro lugar, no aramaico dizíamos que nós éramos irmãos. Mas eu não sei nem quem é a mãe dela. E ela não sabe nem quem é a minha.
Mas, por morarmos na mesma região, somos chamados irmãos. O Ló e Abraão eram tio e sobrinho. E eles se denominavam como irmãos. Ló era filho do irmão de Abraão. Se denominavam como irmãos. Eles eram irmãos de fato, como para nós significa irmão? Não. Então, quando vai se falar, por exemplo, dos irmãos de Jesus, nós vamos falar de algumas coisas. Por exemplo, na cultura judaica, quando, né, o pai morria, a mãe ficava com o filho mais velho. Ele era o herdeiro, né, o primogênito. Quando esse irmão mais velho morre, o outro filho assume, né, a geração, se ele não deixar filhos. Se deixar, é a descendência do irmão mais velho. Quando Jesus morre na cruz, ele deixa Maria aos cuidados do discípulo amado. Né? Então, ao deixar com o discípulo amado, João, ele não está deixando uma mãe para com o filho. Filho, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ele deixa com o filho de outra. Se Maria tivesse outros filhos, não seria os filhos legítimos dela que iam assumir essa progenitura e assumir os cuidados da mãe? Com certeza. Com certeza. Entende? Então, assim, é aqui que nós encontramos esses questionamentos. Quando nós falamos dos irmãos de Jesus, eles são filhos, e no relato da cruz vai dizer, da Maria e da Maria de Cleofas. Estava lá Maria, a mãe de sua mãe, Maria e Maria de Cleofas. Se você olhar no texto, tem uma vírgula. A mãe de Jesus, vírgula. Maria, vírgula. Maria de Cleofas. Né? Então, o Tiago e João são filhos da Maria outra, não Maria, mãe de Jesus. Então, aí foi no Sínodo de Latrão, 649, e aí nós temos as explicações do porquê irmãos. Quando desce Pentecostes, e aí o que acontece? Vai dizer do Jesus ressuscitado, o apóstolo vai dizer que Jesus manifestou-se para 500 de nossos irmãos. Mas que mãe é essa que vai fazer 500 filhos? Né? E hoje nós incorporamos na igreja, né? Quando a gente participa de um grupo, de uma pastoral, a gente acaba chamando todo mundo de irmãos, né? Irmãos e irmãs, o padre vai dizer isso para conosco na missa, né? Celebremos, ou iniciemos a nossa celebração, pedindo perdão a Deus. Então, assim, o termo irmão, ele é muito utilizado nessa questão do membro do clã, né? Ou de pessoas que são próximas, de que convivem, ou que são parentes próximos também. Naquela época não se tinha a palavra primo, cunhado, não tinha esses nomes. Então, é tudo da mesma família, somos irmãos. Então, essa é a diferença. Alguma dúvida em relação a esse segundo dogma? Questionamento, tristeza, depressão? Não. Terceiro, então. O terceiro dogma, ele já foi proclamado pelo Papa Pio IX em 1854, né? Não houve um concílio para fazê-lo, mas ele fez na cátedra. Então, tem a mesma autoridade, né? E é interessante que Maria é o dogma da Imaculada Conceição. Maria, ela é imaculada, pura, sem mancha, sem pecado, desde quando foi concebida, né? Desde quando foi concebida pelos seus pais, Joaquim e Ana. E ela não pecou a vida inteira e morreu sem pecado. Então, esse é o dogma. Maria foi concebida sem pecado, né? Em Lourdes, quando ela vai fazer a sua aparição,
né? Quando ela aparece para... Esqueci agora o nome da santa da aparição de Lourdes. Bernadette. Santa Bernadette, obrigado. Ela vai dizer, ela vai se identificar, isso já, como a Imaculada. Depois, nós temos em 1831, né, 23 anos antes da proclamação do dogma, a Virgem Maria aparece para Santa Catarina de Labouré e apresenta a chamada medalha milagrosa. E nessa medalha milagrosa está escrito assim: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E aí, a devoção à medalha milagrosa, em 1831, quando Nossa Senhora entrega para Catarina de Labouré, já toma proporções mundiais. A devoção à medalha milagrosa, e até hoje ela acontece, né? Muita gente anda com a medalha no peito, ou na consagração, a medalhinha coloca lá junto com a cadeia. Então, assim, são formas dessa devoção se propagar, mas o dogma, a chancelaria acontece, né, em 1854, pelo Papa Pio IX. Então, por que Maria tem que ser virgem? Por que ela tem que ser concebida sem pecado? E aí Jesus dá uma dica. E eu não anotei a passagem bíblica para trazer para vocês, porque eu já ia falar de cabeça, para não tomar muito tempo. Jesus vai falar sobre os frutos e a árvore, a videira e os frutos. E ele vai dizer uma coisa interessante. Uma árvore boa é conhecida pelos seus frutos. Vamos lembrar que lá atrás, Isabel vai dizer que bendito é o fruto do teu ventre. O fruto do ventre de Maria é Jesus. E Jesus é santo, é imaculado, é sem pecado. A árvore é conhecida pelo seu fruto. O próprio Jesus dá essa indicação. Entendem? Então, a partir dessa indicação que o próprio Jesus faz, a gente consegue também entender esse dogma da Imaculada Conceição. Então, a Virgem Maria é imaculada porque ela foi sem mácula, sem mancha, sem mágoa, ou igual falar assim, o magoar, né? Sem mácula, não houve ferida do pecado. E ela também, na sua vida, não pecou. Alguma dúvida em relação ao terceiro dogma? A Imaculada Conceição da Virgem Maria? E aí nós caminhamos para o quarto dogma, né? Para o dogma da Assunção da Virgem Maria, que é um dogma consequente do terceiro dogma. A consequência do terceiro dogma é o quarto dogma. Porque se a Virgem Maria, ela nasceu sem pecado, e se ela passou a vida sem pecado, ela foi elevada ao céu em corpo e alma. Por quê? Porque o céu para o nosso corpo é só quando estivermos imaculados, no dia final. Nós vamos falar isso lá no Creio, no último dia. Nós vamos entrar e explicar isso bem com calma. Então, a Virgem Maria, ela foi assunta, é o dogma da Assunção da Virgem Maria, que foi proclamada pelo Papa Pio XII em 1950. Ontem, né? Na história da Igreja, é como se fosse ontem. 2000 anos de história, né? 70 anos é agorinha, 71 anos. Foi proclamado o dogma da Assunção da Virgem Maria. Deus não criou a morte. A morte é uma consequência do pecado. A morte é uma consequência do nosso afastamento em relação a Deus. Então, Deus não cria a morte. A morte, ela é consequência. Então, a Virgem Maria, e aí nós entramos numa coisa. Ela morreu ou não morreu? Isso é uma briga teológica que a igreja não deu posição até hoje. Não deu até hoje. Santo Agostinho fala uma coisa, Tomás de Aquino fala outra, um santo... Não existe posição. E qual é o dogma, então, da igreja? Maria subiu ao céu. De corpo e alma. Se ela morreu ou se ela não morreu, tanto faz. O dogma é que ela subiu ao céu de corpo e alma. Eu partilho da linha de que a Virgem Maria passou pela morte.
Por quê? Porque ela vai fazer no partido onde eu vou declinar melhor, onde eu vou achar melhor, que a Virgem Maria ela participa de todos os méritos de Cristo. Todos. Então, se ela participa de todos os méritos de Cristo, ela também pode participar da morte. Mas o corpo da Virgem Maria, tal qual o corpo de Jesus, não conheceu a corrupção. Não conheceu a corrupção. Outras linhas teológicas vai falar e traz o termo da Igreja Oriental da dormição de Maria. No fim da peregrinação terrestre, no fim da vida de Maria, ela se deita calmamente, fecha os olhinhos e sobe para a glória. Qual que está certo e qual está errado? Nenhuma está certa, nenhuma está errada. Entendeu? As duas são possibilidades possíveis e a igreja não bateu o martelo sobre nada disso. Por exemplo, eu converso muito teologia com o Padre Valsei. Ele já é da linha da dormição, eu já sou da morte. E de vez em quando a gente bate um papinho para a gente poder aprender mais um com o outro, é muito bom. Claro que eu que aprendo mais, né? Ele é que é o cabeção da coisa. Mas, assim, é muito interessante, né? Eu, particularmente, eu ainda não é que eu não concorde, mas eu acho mais plausível o passar pela morte. E aí tem o livro apócrifo de São Tomé, que Tomé, como sempre, chega atrasado, né? É um livro apócrifo, então a gente não coloca como verdade de fé, mas a título de uma informação, que Tomé vai dizer que a Virgem Maria tinha morrido, e aí tinham sepultado a Virgem Maria, né? É apócrifo, tá, gente? E Tomé chegou atrasado, já tinha fechado o caixão, já tinha botado ela no cantinho dela. E aconteceu que Tomé chegou e falou, não, eu tenho que ver pelo menos o rosto da mãe, tenho que ver, né? E aí os apóstolos abrem o túmulo e quando vão abrir o caixão, tem muitas rosas no lugar que estaria o corpo da Virgem Maria, e quando eles olham para cima, ela está subindo aos céus. Ela é elevada, ela sobe aos céus, e aí fica-se, né, na tradição oral mesmo das pessoas, esse fato como uma possibilidade também, né, e atestando desde o início da igreja que a Virgem Maria subiu ao céu de corpo e alma, que eles viram lá a Virgem Maria subindo, tal qual eles viram Jesus, da mesma forma que eles viram Jesus subindo também, né? Claro, isso é uma história, não é bíblico, não é inspirado pela igreja tal qual a Bíblia, mas é uma das outras histórias também. Bom, alguma dúvida? Alguma dúvida? Eu não tenho dúvida, porém eu partilho da mesma linha de pensamento do padre, né? Que ela dormiu. Pelo menos, eu gosto de pensar que ela dormiu, né? Assim como muitos santos. Mas é interessante pensar da morte por conta, até mesmo da sua opinião, né? Dela ter participado de todos os méritos de Cristo. Tem uma parte interessante que eu achei, se nós formos pensar, né? Tanto do dogma da virgindade perpétua quanto da Imaculada, é que ela não é simplesmente virgem de virginal, mas de moral também, por conta do terceiro dogma. Porque se nós formos analisar a virgindade, ela não vem somente da parte do não do sexo, mas a moral dela, dos seus pensamentos, das suas ações, do seu coração, né? Isso eu acho algo muito interessante, muito viável também. Ela era virgem também disso, por ela não conhecer a maldade, por ela não ter pensamentos, ações, né, que vá contra, que vá pecar, né, vá machucar a Deus. Também é algo muito interessante a se pensar quando nós falamos dos dogmas dela. E do ponto de vista do matrimônio, se ela tivesse tido relações com José, e se ela tivesse tido filhos com José, isso não diminuiria em nada o plano de Deus na vida dela e nem a ação dela. Porque ela não teria pecado. Uma mulher não peca para fazer sexo com seu marido, né? Então, assim, é claro que é uma hipótese, não é uma hipótese, né? É uma possibilidade impossível, né? Porque a igreja já disse que não. Mas, mesmo se ela tivesse feito, mesmo se esse dogma não existisse, a Virgem Maria continuaria tendo todos os méritos que ela teve na obra da salvação. Então, assim,
é uma coisa que não vai manchar nesse aspecto, né? É bom se pensar também por esse ângulo que ela poderia sim, né, ter tido relações com José, porque ela era casada com ele, né? Só que ela era casada, mas não estava morando com José ainda. Entre a cultura judaica tem aquele processo de que você casa com a mulher, mas você fica de 3 meses a 1 ano sem morar com ela, né? Se eu não me engano, era 2 etapas, né, naquele tempo com os casamentos. Era a parte do desposado, por isso que ela já estava comprometida, não, ela já estava casada com José, ela não morava com ele, então ela não teve relações com ele, e de repente ela aparece grávida. Então, assim, há da parte de São José uma grandiosíssima mesmo virtude em relação a tudo isso que aconteceu, porque eu acho que eu não aceitaria, né? De forma nenhuma. Ah, mas foi o anjo que apareceu lá. Qual é o nome desse anjo? Que eu vou pegar esse miserável. Ah, mas foi o Espírito Santo. Que negócio de Espírito Santo? É muito difícil acreditar numa situação dessa. E José, ele teve não somente a visita desse mesmo anjo, mas ele também teve a coragem de assumir essa situação e proteger o menino, né? Há um vento soprando que sairá um dogma de São José ainda na igreja, né? Então, é possível que em vida nós ainda podemos ver um Papa declarando um dogma de São José, né? O castíssimo esposo, né? O homem que foi casto, né? E isso é muito belo também na nossa história. Você citou os apócrifos como título de informação, eu também gosto de ler alguns, e muitos santos também, se formos analisar um pouco a teologia de São José, né? É a questão da consagração deles. Alguns apócrifos vão dizer a consagração deles a Deus antes do anúncio do anjo. Então, eles já eram consagrados a Deus antes do casamento. Então, é algo que também ajuda-nos a justificar aquele ponto, né? Não se teve o ato em si de um casal, mas mesmo se tivesse depois, não teriam, né? Não seria um pecado. Porém, realmente não houve. Isso eu acho muito interessante dentro da igreja, que não se tem pontos soltos, não se tem pontas soltas. Exatamente. E é interessante, é uma das coisas que eu falo assim, a fé católica, ela carrega uma beleza e uma profundidade, não só de fé, mas de temas e de cultura, que eu não consigo conceber um ser humano que é católico e deixa de ser católico, porque eu não entendo de verdade, né? Mas eu vou falar isso depois, lá numa outra oportunidade, quando a gente for falar sobre essa apologia mais propriamente dita da fé católica. Alguma outra coisa para se falar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou não? Tá de boa? Tá tranquilo? Então, 4 dogmas apresentados. Minha parte finaliza por aqui. Muito obrigado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jefferson, muito obrigado, né, pelo seu tempo, né, e realmente, né, sei, como a Gina se chama, o Jefferson é de Coringa, né, a nossa Coringa que quando algum palestrante não pode vir ou se não cancela em cima da hora, a gente tem o Jefferson, né, então, assim, Jefferson, muito obrigado, né, por tipo assim mesmo, em cima da hora, você veio, você nos trouxe esse grande ensinamento aí para nós, né, que foi de uma grande excelência, né. Gente,